Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui trazer os sintomas de um infarto que muita gente ignora, viu? É um vídeo rapidinho. Bora lá? Fiquem atentos se vocês tiverem dor aguda no peito que dura por mais de 20 minutos e pode se irradiar para o pescoço, mandíbula, costas, braços ou ombros esquerdos. Também pode se manifestar como queimação, sensação de peso ou aperto no peito e formigamento nos braços. Náuseas ou vômitos, sudorese, suor frio, falta de ar, que é mais frequente em idosos, cansaço extremo ou fraqueza, tontura, desmaio e ansiedade. Se acontecer alguns desses sintomas, por favor, recomendação é ligar para o SAMU, que é 193. Em algumas regiões é 192 e manter a pessoa em repouso. Enquanto aguarda, alguém do serviço pode aconselhar a tomada de 2 comprimidos de 100 mg de ácido acetilsalicílico, que é a aspirina. Em caso de parada cardíaca, deve-se deitar a pessoa no chão com o queixo virado para cima e iniciar a massagem cardíaca, fazendo 2 compressões por segundo no meio do peito até a chegada da equipe de socorro. Mesmo que os sintomas sejam leves e a pessoa não tenha histórico da doença cardiovascular, é importante ir ao pronto-socorro. O ideal é que as providências sejam tomadas até 6 horas após o início dos sintomas. Depois de 12 horas, a probabilidade de recuperação é mínima. Mas se recomenda mesmo de chamar ajuda urgente, viu? Na hora. O diagnóstico. Em caso de suspeita de infarto, deve-se fazer um exame eletrocardiograma, que é simples e quase sempre pode confirmar ou não a suspeita. Como existem alguns casos de infarto sem alteração no eletro, também é comum que a equipe realize um exame de sangue para dosar certas enzimas que indicam a presença de lesão cardíaca. O tratamento. Assim que o diagnóstico é confirmado, o paciente é encaminhado para cateterismo, que é o exame minimamente invasivo que permite visualizar e acessar as coronárias obstruídas, seguido de angioplastia, procedimento que realiza a desobstrução mecânica da artéria. Em hospitais pouco equipados, pode administrar medicamentos que ajudam a dissolver o coágulo até que o paciente seja transferido para um centro médico maior. Mas as taxas de sucesso são mais altas para quem é submetido à angioplastia. Dependendo do número e localização das obstruções, bem como o estado geral do paciente, o tratamento pode ser completado com angioplastia, com o implante de um stent, que é uma mola metálica, ou a pessoa encaminhada para a cirurgia de revascularização. Entenda melhor cada um dos procedimentos a seguir. Angioplastia coronariana, que é a inserção de um catéter pelo braço ou pela virilha, que é guiado até a região do coração. Como o exame é de cateterismo, guiado por imagens e com a ajuda de uma injeção de um contraste, o médico intervencionista leva um pequeno balão até o local da coronária em que está a obstrução, que então é inflado para que a artéria se abra e o sangue volte a passar. Para evitar que o vaso volte a fechar, é inserido um stent, espécie de uma mola metálica que mantém as paredes da artéria abertas. Existem 2 tipos de stents, o convencional e o farmacológico, que libera medicamentos para evitar uma futura nova obstrução no local, risco que é maior que o uso do convencional. A principal vantagem da angioplastia é ser um exame minimamente invasivo. O paciente fica internado por 1 ou 2 dias e pode voltar às suas atividades após algumas semanas.
Complicações e mortes associadas ao procedimento são incomuns. Cirurgia de revascularização do miocárdio, conhecida popularmente como cirurgia de ponte-safena, consiste no uso de um enxerto retirado de uma veia, como a safena, ou artéria, como a mamária ou a radial, para fazer uma ponte que liga a parte saudável da artéria obstruída à aorta, permitindo que o coração volte a ser revascularizado. Requer uma incisão no meio do peito, além de uma pequena incisão para retirada do enxerto. Na maioria das vezes, é realizada com a ajuda de um equipamento de circulação extracorpórea, que é a máquina coração-pulmão, mas há casos em que é possível dispensá-lo. Requer cerca de 5 dias de hospitalização e pelo menos 2 meses de recuperação. Dentre as complicações possíveis estão o risco de trombose, infecções e arritmia, mas o índice de mortalidade são baixos quando a cirurgia é bem indicada e realizada por equipe experiente. E qual é melhor? Bom, alguns estudos têm mostrado que, a longo prazo, a cirurgia revascularização traz melhores resultados. Mas a angioplastia tem a vantagem de ser o procedimento minimamente invasivo. Por isso, a pergunta mais adequada seria: qual é o melhor em cada caso? Bom, para um paciente muito idoso, por exemplo, uma cirurgia pode ser inviável, mas a obstrução também pode estar em um local em que colocar o stent é extremamente arriscado. Por isso existem guidelines atualizados periodicamente, que determinam qual a melhor opção para cada tipo de paciente e doença. Em alguns casos, pode ser feito até um procedimento híbrido. Vida após o infarto. Bom, o processo de recuperação depende muito do tipo de procedimento realizado e da extensão do infarto. De um modo geral, se o atendimento for feito a tempo a lesão foi limitada, o paciente vai voltar a ter uma vida absolutamente normal, desde que mantenha hábitos saudáveis a partir de então. Durante a recuperação, que é mais longa e complexa para quem passou por cirurgia, é necessário cumprir o período de repouso e todas as recomendações médicas. Como a doença arterial coronariana é crônica, é preciso fazer modificações no estilo de vida para evitar um novo infarto, como seguir dieta saudável, fazer atividade física regularmente, parar de fumar e realizar exames periódicos. Alguns medicamentos administrados após o infarto deverão ser tomados para o resto da vida, como um agente antiplaquetário, como a aspirina, remédios para baixar o colesterol, como a estatina, para hipertensão, diabetes e, em alguns casos, para arritmia. Como ajudar alguém com infarto? Bom, sofrer um infarto é algo que tem um forte impacto emocional para a pessoa. Por isso, ter o suporte da família e dos amigos é importante. É preciso que o paciente seja acompanhado durante o período de recuperação para que não realize esforço e seja encaminhado para o hospital caso haja algum problema. É comum a pessoa ter depressão após um infarto e os familiares podem ajudar no diagnóstico. É fundamental que o quadro seja tratado. Parentes e amigos também podem ajudar com incentivo e hábitos saudáveis, como prática de atividades físicas e alimentação equilibrada. Como prevenir? O controle da pressão arterial, do nível de colesterol e açúcar no sangue, o combate ao tabagismo e ao sedentarismo são os pilares para a prevenção da doença coronária e, consequentemente, do infarto miocárdio. Aprender a gerenciar o estresse, dormir bem e cultivar o lazer também são medidas importantes. Álcool protege o coração? Embora alguns estudos ressaltam o papel protetor de doses moderadas de álcool, em especial as bebidas de antioxidantes, como vinho e cerveja, a medida está longe de ser encarada pelos médicos como remédio, viu?
Quem não tem o hábito não deve começar a beber com o objetivo de prevenir doenças do coração, já que o álcool possui vários outros efeitos deletérios, mesmo em doses moderadas. Vale relembrar que misturar bebida e medicamentos pode ser muito perigoso. Detecção precoce. Realizar exames de rotina, especialmente se a pessoa tiver um ou mais fatores de risco para a doença coronariana, pode evitar o infarto. Em geral, exames de sangue, que é para a dosagem do colesterol, triglicérides, glicose e marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, cintilografia ou angiotomografia pode ser indicados pelo cardiologista. Se alguma obstrução for detectada, o paciente pode ser encaminhado para o cateterismo e elege-se o procedimento mais indicado, que pode ser apenas o uso de medicamentos, a angioplastia como stent ou a cirurgia de revascularização eletiva. Bom, gente, esse é um pouco... hoje foi um pouco dessa informação sobre ataque cardíaco e os seus sintomas. Se você tiver alguns sintomas